Fala HC! Hoje mais um episódio do nosso podcast e vou falar sobre pace, aumentar a velocidade de corrida, ou seja, diminuir pace de corrida. Essa é uma pergunta que recebo diariamente, não só aqui na clínica, mas no WhatsApp, nas redes sociais. E é a grande dificuldade, da galera quando já está, principalmente há algum tempo correndo, baixar pace. E aí, pessoal, vamos raciocinar um pouquinho aí, entender um pouco alguns princípios de treinamento para que vocês possam entender o que é o baixar pace, Então vamos lá. Quando a gente fala em baixar pace, pessoal, a gente está falando em aumentar a velocidade. E aí, quando a gente fala em aumentar a velocidade, a gente esbarra aí nessa galera que não está conseguindo melhorar o pace e tenta entender o porquê que essa pessoa não está melhorando o pace. E aí, a maioria, quando a gente começa a perguntar e entender como está sendo esse treinamento, a gente começa a perceber algumas situações em comum. Então, primeira delas, um volume, uma organização de treino que não permite descanso, tá? Então, todo treinamento, toda evolução, ela acontece no descanso. Então, essa pessoa, de repente, ela treina, ela faz o intervalado dela, ela faz o seu longo, ela faz a rodagem tem que ser feita em diferentes intensidades, mas ela não tem o período de recuperação. E esse período de recuperação, ele é fundamental para o corpo dessa pessoa se regenerar, entender que aquele treino foi pesado, seja em relação ao volume ou intensidade, e voltar mais forte um pouquinho. Então, quando volta mais forte um pouquinho, ou ele volta mais resistente, ou ele volta mais veloz, mais potente, seja lá qual for a capacidade que foi trabalhada. Preste bem atenção no que eu falei, seja lá qual for a capacidade que foi trabalhada. Então, quando a gente fala em abaixar pace, a gente está falando em aumentar o quê? Velocidade. Diminuir pace é aumentar a velocidade. Para eu aumentar a velocidade, eu tenho que treinar o quê? Velocidade. Tá? Então a gente começa a perceber em algumas pessoas que estão querendo baixar pace e aquela pessoa que está se preparando e fazendo provas longas, meia maratona, maratona. E esse tipo por si só de treinamento não é um treinamento específico para melhorar pace, é um treinamento para você ganhar resistência. Obviamente a pessoa pode melhorar sim o seu pace, porque vai ter os treinos intervalados, vai ter os treinos ali que vai exigir um pouco mais de velocidade, mas entenda que isso não é algo específico para melhorar a velocidade. E aí, quando você dá um estímulo de velocidade e dá 3, 4, 5 de resistência, o seu corpo ele entende que você está priorizando e se adaptando muito mais para a resistência do que para a velocidade. Então, as adaptações fisiológicas que você vai ter vai ser muito mais em relação a esses componentes de economia de oxigênio, de melhor aproveitamento da oxidação de gorduras, e menos em relação à velocidade. Então é onde aquela pessoa dá uma estagnada aí nesse componente. E o que acontece, além de não ter essa especificidade, é que junto com o período de descanso que essa pessoa não faz certo, essa adaptação ela pode ser ainda prejudicada. Então, quando a gente junta as duas coisas, pessoa que não tem um treino específico para abaixar o pace e uma recuperação inadequada, essa pessoa a gente fala que ela está dando murro em ponta de faca. Ela está se cansando, se desgastando de uma coisa que não é específica e que vai, no caso aí da velocidade, ficar praticamente a mesma coisa. Tá? Então, existem as exceções, com certeza, a gente está falando aqui de uma forma geral, mas você que quer abaixar o seu pace, melhorar a velocidade, você precisa ter blocos específicos, semanas específicas, meses específicos, e aí o seu treinador ele tem que olhar para o calendário, olhar para os seus objetivos e entender qual que é o momento da temporada que ele vai trabalhar esse aumento de velocidade. Então eu brinco sempre com o pessoal assim, nós somos um carro, o corredor ele é um carro, vamos fazer essa analogia. Então a gente tem que aumentar a velocidade e dar potência para esse motor. Então primeiro se eu quero melhorar a velocidade, se eu quero diminuir o meu pace, seja lá qual for a distância, eu dou potência para o meu motor, eu vou treinar a velocidade. Ah, mas eu ganhei velocidade para 5 km, eu quero correr a meia maratona, os 10 km, a maratona, eu vou colocar agora o quê? Ganhei motor, eu vou colocar combustível nesse motor para ir mais longe.
Aí eu tenho que ganhar o quê? A resistência de velocidade. E aí entra os treinos de resistência de velocidade. A partir do momento que você melhorou seu pace, conseguiu correr 3, 4, 5 quilômetros, a gente começa a trabalhar essa resistência de velocidade para você conseguir manter ou diminuir muito pouco essa velocidade para distâncias maiores. Tá? Então, ter essa organização de treinamento é fundamental para você melhorar. Se você não tem essa organização de treinamento muito bem definida, se você não senta com o seu treinador e comenta com ele quais são as provas que você vai fazer, quais são os seus objetivos, isso está muito, se isso não estiver muito bem planejado, vai ficar uma salada mista. Então, se você escolhe provas aleatoriamente ao longo do ano, um dia você faz prova de 5, outro dia você faz meia maratona, outro dia você faz maratona, outro dia você só treina, você não tem especificidade. Então, fica dando tiro para tudo que é lado. E quando a gente dá tiro para tudo que é lado, para qualquer lado vai a bala. Então, pode acertar o alvo, mas também pode não acertar. E é aí que a galera fica patinando. E além de não melhorar, o risco de lesão é aumentado também. Tá? Então, se você tem esse treinamento que é uma salada mista, que não tem controle de intensidade, de cargas de intensidade, e esse controle não é pace só apenas, pessoal, não é você só receber a planilha de treinamento, olhar para o seu relógio e falar assim, ó, eu treinei certo. É você entender, seu treinador entender que aquilo que gerou de desgaste para você na sessão, se foi baixo, se foi médio, se foi muito alto, para aquilo que ele imaginava. Se aquilo lá se distanciou daquilo que tinha sido planejado. Então ele olha para uma sessão, ele olha para 2 sessões, ele olha para 3 sessões, ele olha para a semana de treinamento, para ver se essa semana de treinamento foi proveitosa. Se aquilo que você entregou foi aquilo que tinha sido planejado. Eu costumo dizer bastante que uma pessoa ela pode correr num pace médio de 4 de diferentes maneiras. Fazendo um pace de 4, fazendo um intervalado mais curto, um intervalado mais longo. E no final dá o pace de 4. Agora, como que foi exigido esse pace de 4? Qual foi a característica do terreno? Como que essa pessoa estava antes para fazer esse treinamento? Tudo isso conta e tudo isso vai fazer diferença na sua evolução. Então, abaixar o pace tem bastante coisa aí que a gente precisa olhar, mas principalmente ser específico. Se você quer baixar pace, se você quer melhorar a velocidade, você precisa ter períodos específicos de treino de velocidade. A partir do momento que essa velocidade foi aumentada, em mente o quanto você quer aumentar ela, se é 5%, 10%, 15%, depende, obviamente, do nível do atleta. A partir do momento que aumentou essa velocidade, como eu falei anteriormente, a gente vai começar a dar resistência de velocidade. Nós temos alguns casos, alguns atletas da nossa assessoria que fazemos isso, né? Aquele atleta que corria os 10 km num ritmo, exemplo, de 4, corria os 5 para 4 e aí a gente conseguiu dar essa resistência para os 10. Ah, mas agora eu quero melhorar a velocidade. Opa, vamos descer para os 5 de novo, vamos fazer treinos específicos de velocidade para baixar para 3,50, para 3,45 e a partir do momento que isso ficou bem estabelecido, ou a gente melhora ainda mais essa velocidade, ou a gente dá resistência de velocidade. E aí vai muito da característica do atleta e daquilo que ele quer. Se ele quer realmente continuar na prova de 5, se ele quer ir para os 10, se ele quer ir para a meia maratona. Então, ter especificidade, ter objetivo naquilo que se faz e ter o controle de carga é o segredo, pessoal. Isso sim vai fazer você abaixar pace. Se não tiver esse controle, como eu falei anteriormente, é tiro no escuro. E tiro no escuro, para qualquer lado, vai a bala. Um grande abraço e até o próximo episódio.